eu descobri que talvez eu nunca tinha tido medo de fracassar. Eu tinha medo era de dar certo. Vocês acreditam nisso? É sério. Eu quase que meio que torço para dar errado, para depois poder dizer: "Ah, eu tentei, mas não deu certo". O meu Instagram começou a querer crescer. Depois de dias, noites, estudando, focada totalmente nas redes sociais, aprendendo a editar, aprendendo o algoritmo, tentando entender tudo, um vídeo meu viralizou, os seguidores começaram a chegar. E ao invés de eu sentir só felicidade, aí o medo bateu. E sabe o pior? Eu já tinha sentido isso antes. Lembra daqueles bingos antigos, aqueles show de prêmios, aquelas festas enormes, assim, lotadas de gente para jogar bingo? Eu ia nesses bingo, eu ia com o intuito de ganhar, eu ia querendo ganhar. Mas quando eu começava a marcar o bilhete e aí eu percebia que tinha chance de bater, aí o medo vinha. Vergonha, ansiedade, pânico de subir no palco. E se eu tivesse marcado errado? E se todo mundo olhasse para mim? E ia olhar? E se viesse a vaia? E se eu tivesse errado, é claro que a vaia ia vir. Então, sem perceber, eu começava a torcer para não ganhar. Foi exatamente assim quando minhas redes começaram a dar certo. Porque talvez o nosso cérebro, ele não tenha medo do fracasso. Talvez ele tenha medo da mudança, do que vem depois da vitória. Porque vencer exige que você vire uma pessoa nova, novos hábitos, novas responsabilidades, novas pessoas olhando para você. E quando começa a dar os passos que podem realmente funcionar, o cérebro inventa de tudo para parar. Cansaço, desânimo, um estresse inexplicável, medo do julgamento, qualquer desculpa para desistir. Isso acontece em todas as áreas da vida, pelo menos comigo. Então, se você também sente isso, curte esse vídeo, porque eu tô literalmente abrindo as minhas neuras nacionalmente. Pelo menos uma curtida pela minha coragem, eu mereço, né? Mas aqui vai uma pergunta muito importante para quem quer trabalhar com a internet. Você está mentalmente preparado pro e se der certo? Porque vão aparecer pessoas maravilhosas, mas também vão aparecer pessoas ruins. Pessoas que vão falar coisas que você nunca imaginou ouvir. E você precisa aprender a não levar tudo pro coração, porque a vida real, ela é assim. Tem gente que cava atrás de um diamante e desiste, quando faltava só mais uma escavada, só uma. Mas sabe a parte que muda tudo? Quem ganha se você vencer? Seu marido? Sua esposa? Seus filhos? Seus pais? Quem finalmente vai descansar por causa da sua coragem? Porque quando você luta só por você, já é difícil. Mas quando existe alguém dependendo da sua vitória, o jogo muda completamente. Eu sou aquela pessoa que acredita muito nisso. Dá o passo que Deus dá o chão. Mas com sabedoria, com segurança, com os pés no chão. E é exatamente por isso que eu também quero ensinar aqui a renda extra rápida, com receitas que vendem, porque eu já vendi essas receitas, elas vendem bem. São fáceis de fazer, porque eu sei que muita gente tem um sonho, mas também tem contas, tem filhos, tem responsabilidades. Então a pessoa tem medo de largar tudo, né, e não conseguir sustentar a própria casa. A ideia não é você simplesmente apostar tudo, é você construir seu próximo passo enquanto o atual ainda te sustenta. É usar uma renda extra como um apoio para você conseguir estudar, aprender, crescer e se dedicar aos seus sonhos, sem viver preso na frase, eu não posso. Porque daí a mente vai pensar dessa forma. Se você não tem o dinheiro, não tem como você lutar pelo seu sonho. É exatamente por isso que eu quero começar esse canal falando sobre mentalidade real. Porque trabalhar com a internet não é só aprender edição, algoritmo ou como postar vídeo. A sua mente também precisa estar preparada para o e se der certo? Porque ninguém fala sobre isso. As pessoas falam muito sobre o medo de fracassar, mas quase ninguém fala sobre o medo que aparece quando você começa a dar certo, quando as coisas começam a funcionar. Então, se você tem vontade, começa, mesmo que você não está se sentindo pronto ou não está se sentindo pronta, porque a ação faz a gente crescer. Seu cérebro vai tentar manter exatamente onde você está. Então, pega uma foto das pessoas que são o seu motivo pela sua luta e coloque em algum lugar que você vê todos os dias, para você pensar sempre, eu não vou desistir. E se esse vídeo fez sentido para você, talvez faça sentido para uma pessoa que veio aí na sua cabeça agora,
Então manda para essa pessoa também. Se você tem essa vontade de começar e não sabe por onde começar, já começa a me seguir. Vamos seguir juntos, passo a passo, nessa loucura que pode levar a gente para uma vida melhor.